tema que a gente queira falar no momento, né, Cami? Que futebol a gente Você escolheu errado essa data, Não, pois Mariana. eu não tava contando com o que ia acontecer na semana passada, né? Já estava programado, já fazia um tempo, mas tudo bem, a gente dá uma abafada no caso. Mas eu falei, né, no começo de março que a gente ia priorizar março com mulheres, né, que tinham destaque nas suas áreas, só que são muitas, né, eu não consegui ficar só em março, então eu falei, vou estender abril, o quadro é meu, eu que decido. O meu quadro, minhas a não ser que Camila me censure, que vocês sabem que ela faz isso com frequência, mas tudo certo, então esse mês de abril a gente ainda vai trazer algumas convidadas mulheres, protagonistas, né, nas suas áreas, pra gente mostrar um pouco, né, que elas são destaques, que a gente consegue, que nós conseguimos, né? E aí, vou fazer a apresentação das nossas convidadas de hoje. Hoje o nosso foco, né, é o protagonismo feminino no direito e na educação esportiva, no direito desportivo. Aqui com a gente a Isadora Tax Barros, ela é advogada e presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Mato Grosso, com uma trajetória sólida no direito e estudos internacionais também. E nossa segunda convidada... Eita, que não tá aqui. Só um minutinho que... Tá bom, Anderson? Enquanto isso, a gente tá ajustando aqui a cadeira das nossas convidadas para dar tudo certo. 9h11. Já lembrando que você pode participar conosco a qualquer tempo pelo YouTube, também pelo Facebook. Deixa o teu comentário. Já tem gente pedindo o link aqui pra gente. A gente segue aqui sintonizado com você. O WhatsApp também, 99803-5580. A gente vai seguindo aqui o nosso bate-papo. Ângelo Fabrício passou por aqui para desejar uma excelente terça-feira a todos. Vera Lúcia também está aqui conosco, desejando uma ótima manhã de terça-feira, e a gente vai seguindo aqui conectado com a nossa audiência. Mariana, bonjour. E a nossa segunda convidada, perdi aqui o currículo grande dela, é a Jaque, ela que é graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduada em Educação Física e Esportes, mestre em Educação Física pela UFMT, professora efetiva da Educação Básica de Mato Grosso, atualmente docente do curso de Educação Física na Unifac, pesquisadora, colaboradora do Centro Interdisciplinar de Pesquisa, Esporte e Exercício Físico, e dedica-se a estudos aplicados à pedagogia do futebol, do esporte, com ênfase em futebol e futsal de mulheres. E aqui, Cami, a ideia foi exatamente isso, né? A gente não vê tantas mulheres, né, nessa área do esporte, trazer a Isa, que ela é presidente, né, da Comissão do Direito Desportivo, e a Jaque, que tem essa atuação mesmo dentro da educação física, mais ligada ao esporte mesmo, para a gente entender um pouco. Primeiramente, agradecer a presença delas. Obrigada, né, por estarem aqui nessa manhã na Rádio CBN, mas entender como que foi o início da trajetória profissional de vocês, o que levou vocês duas, né, a se especializar justamente, né, nessa área ligada ao esporte. Podemos começar aqui com a Jaque. Bom dia, Jaque. Bom dia, pessoal. Bem, eu sou ex-atleta de futebol e de futsal, então escolher a educação física foi muito por esse caminho, né, por ter a vivência esportiva. Então, a partir disso, terminando a graduação, sempre durante a graduação, comecei a fazer parte de alguns grupos de estudo, e eu via, de fato, assim, que tinha uma ausência de mulheres dentro nesses papéis, né? Hoje eu também sou treinadora, nunca fui treinada por uma mulher, sempre fui treinada por homens, então sempre fui instigada a isso. Já que você gosta tanto, por que não seja você uma dessas mulheres a participar desse processo? Então, me preparei, fiz meu mestrado. No meu mestrado eu pesquisei sobre permanência ou não das mulheres no futebol aqui dentro do estado, porque há uma lacuna muito grande. Às vezes a gente pratica até a idade de escolar, que é quando tem possibilidades, e depois que termina, algumas vão trabalhar. O estudo, ele notou que as meninas param de jogar por falta de espaços para continuarem jogando, né? Então isso sempre me instigou, e hoje treino atlética, colaboro com as meninas dentro da escola, para que, de fato, mais meninas tenham esse local de pertencimento dentro do esporte, né? Que a gente possa nos sentir não só praticantes ali, mas que isso ultrapasse as barreiras escolares, né? Que a gente consiga levar isso para a vida. Então, eu e Isadora jogamos juntas na UFMT. Hoje a gente joga junto também, tem essa participação. Então, dentro da pesquisa, continuo pesquisando, né, sobre o que leva as meninas a jogarem, o que leva elas a continuarem ou não.
Mas eu acho que o que levou à profissão de fato é essa paixão pelo esporte, né? E você, Isa, agora como presidente, né, da Comissão de Direito Desportivo, o que você sentiu? Você sentiu algum preconceito de uma mulher estar à frente da comissão da OAB, desse tema que é uma área, obviamente, né, majoritariamente masculina? Mari, primeiramente, obrigada pelo convite. E, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que, especificamente em relação à presidência da Comissão de Direito Desportivo da OAB, foi uma recepção muito boa. O convite, ele partiu inicialmente de um amigo, o Alex, o Alexandre Arruda. Ele visualizando, né, essa minha trajetória de envolvimento com esporte e formação também em direito e essa busca pelo conhecimento do direito desportivo. Ele teve essa ideia, conversou comigo para saber se eu tinha algum interesse. E, assim, para mim, com certeza, era algo que me interessava muito, né? Acho que não só pelo aspecto profissional, de poder participar e estar dentro, né, de um ambiente de liderança, como é a presidência de uma comissão, mas também por ser, por esse papel de representatividade, de ser uma mulher presidindo a comissão. Eu não sei se na história da comissão já existiu, né, já houve a ocupação. Até onde eu sei, não. Os presidentes anteriores que eu tenho conhecimento foram todos homens. E eu acho extremamente importante a gente conseguir trazer essa nova visão, essa nova perspectiva, porque, especificamente sobre mim, eu sou uma pessoa que sempre buscarei estar trazendo o viés de gênero, né, o viés feminino, para as discussões do esporte, para as discussões do direito desportivo. Então, assim, realmente foi uma recepção muito positiva, uma recepção que me deu a possibilidade de trabalhar de forma livre. Então, assim, eu estou muito feliz, sou muito grata, né, a esse convite e realmente quero buscar fazer desenvolver um trabalho que não só desenvolva a questão do direito desportivo no Estado, mas que traga sempre esse viés da participação da mulher, esse viés de gênero, que é muito importante, que tem um gap muito grande, não só no nosso Estado, mas no país inteiro. Mas eu acho que especificamente em Mato Grosso existe realmente uma dificuldade muito grande, uma problemática muito grande em relação ao desenvolvimento do esporte feminino. Isa, aproveitando que até para a gente explicar e contextualizar um pouquinho para os nossos ouvintes, como que funciona a atuação de uma comissão, né? Especificamente a sua comissão de Direito Desportivo da OAB. O que vocês fazem, as pautas, projetos, e o que você vai... Você já né, tocou nesse ponto que você vai priorizar uma das coisas, né, dentro desses... você como presidente, essa questão de gênero também, mas o que você considera algumas pautas prioritárias, você enquanto presidente? Então, Mari, a comissão, né, vou falar especificamente da Direito Desportivo, mas a comissão ela tem como função assessorar a seccional do Estado, né, com as temáticas de sua competência. Então, elaborar trabalhos, pareceres, promover palestras, workshops, seminários sobre o tema. Então, o escopo realmente da comissão é trazer as temáticas relacionadas ao direito desportivo ao debate, à discussão, fazer com que isso seja debatido não só dentro da advocacia, mas com a sociedade de um modo geral. Então, assim, dentre as pautas que eu considero prioritárias, eu acho que tem a questão de gênero, que é muito importante, mas também tem duas questões que eu considero que são questões atuais, são questões que a gente tem que debater, que é a questão do racismo dentro do futebol, falando especificamente do futebol, mas não só, a gente consegue visualizar casos de racismo em inúmeras modalidades, mas como o futebol ele acaba sendo realmente um dos esportes que a gente mais convive e fala sobre, né? No Brasil, o futebol deixou de ser esporte, ele é a cultura do nosso país, né? Então, ele está intrínseco à criação, à formação dos brasileiros. Então, essa questão do racismo dentro de campo, racismo nas torcidas, que é algo que a gente vem vendo com muita frequência, infelizmente, acontecendo não só dentro do Brasil, mas em competições também internacionais. Então, é um tema que a gente precisa debater, é um tema atual, é um tema não só pela atualidade, mas pela importância do tema. Acho que é o momento da gente conseguir debater isso de forma sincera, honesta, e trazer isso para o âmbito jurídico é essencial para que a gente consiga, de fato, de alguma forma, contribuir para a solução desse problema, né? E a outra questão que eu acho muito importante também
são 3 questões, né? De gênero, questão racial e questão também da homofobia dentro de campo, da homofobia dentro do esporte, que também é algo que é muito... Infelizmente, a gente ainda convive bastante. Então, são temas que não são do esporte em si, mas são temas que influenciam muito a vivência do esporte, né? Então, se a gente quer fazer do esporte um âmbito de liberdade e de realmente de prazer para quem pratica, a gente precisa criar essas condições. Eu acho que debater esses temas, trazer isso para a discussão dentro da UAB e posteriormente para a sociedade civil em geral é extremamente importante para a gente conseguir concretizar esse objetivo. Perfeito, Isa. E agora falando já que a Isa trouxe 3 pontos, né, principais que ela vai priorizar ali enquanto presidente da Comissão de Direito Desportivo. Esses pontos, você que está uma que está ali no direito e a outra que está mais na prática, está no dia a dia mesmo, né, do esporte, são pontos que realmente você vê que devem ser priorizados, que eu acho que vocês duas devem ter já, né, são amigas, têm esse contato, essa troca, né, a experiência de cada uma são experiências diferentes, mas com certeza se complementam, e acho que você também pode auxiliar muito a Isa nisso, né? São esses pontos mesmo que você visualiza, você estuda muito, pesquisa muito, né? Quais são os principais achados e reflexões em relação a isso? Ontem mesmo a gente teve um caso de racismo no futebol feminino, né? O jogo entre Internacional e... não me recordo quem, mas a torcida do Internacional jogou banana no campo. Jogou casca de banana no banco de reservas de uma equipe. Então, assim, não me recordo qual é a equipe adversária. Se eu não me engano, é o Sport. Salvo engano, é o Sport. Então, a gente, assim, costuma dizer, pesquisando o esporte, que o esporte ele é um reflexo da sociedade. Se nós temos uma sociedade em que essas 3 pautas levantadas pela Isa são muito presentes, no esporte não vai ser diferente. Quando a gente trata de futebol de mulheres, infelizmente, quando a gente pensa em homofobia, esse é um fator que acaba influenciando para a não iniciação das meninas dentro da modalidade, né? Para essa questão cultural que ainda se tem de pertencimento de algumas modalidades serem pertencentes a meninos, a homens e outras a meninas e a mulheres, isso acaba influenciando no desenvolvimento da modalidade. Por mais que a gente vê hoje que o futebol feminino vem ganhando dimensões que antes a gente não via, então de 10 anos para cá, em 2019 foi iniciado uma lei que, vamos dizer, um regulamento da Conmebol que para todo clube masculino que disputa campeonatos da Conmebol ele precisava ter uma equipe feminina. Então isso acabou influenciando e potencializando o desenvolvimento da modalidade, porque às vezes nós vemos clubes de camisa agora atualmente, todos têm sua equipe de mulheres, e a gente não imaginava, nossa, do nada. Não foi do nada, né? Foi a partir de uma regulamentação, que a gente chama de políticas de indução. Então, essas políticas de indução foram necessárias para que, de fato, as meninas tivessem essas possibilidades. Então, agora nós vemos uma regulamentação de campeonatos de categoria de base. Com isso, a gente vem rompendo algumas estruturas aí em relação à visão dos pais sobre a prática das meninas dentro do futebol. A treinadora Kathleen, que foi treinadora do misto até um tempo atrás, agora está no Minas e CESP, a gente participou de um congresso juntas e conversando que antes a gente precisava brigar com os nossos pais para a gente poder jogar. E hoje vão pais solicitando que essas meninas participem da modalidade. Mas isso não interfere, não difere de que ocorra, né? De ocorra muita homofobia dentro da modalidade. Então, se o futebol feminino vence, são mulheres que conseguiram vencer. Quando a gente perde, vai lá nos comentários do Instagram, dos sites aí, a gente vê, quer ser homem, não consegue bancar o que... não consegue jogar um bom futebol. Então, isso você não vê a seleção masculina em um resultado ruim, você não vê diminuindo ou chamando eles com falas homofóbicas, né? Infelizmente, isso é muito presente. O racismo, infelizmente, é o segundo caso já recente, em menos de 30 dias, dentro do futebol brasileiro, com racismo dentro do futebol feminino. Então, a desigualdade, enfim, isso a gente nem precisa falar aqui. A gente conversou ali fora, foi feito um decreto para que houvesse uma equidade aí de áreas de quando os atletas são convocados para a seleção, e a CBF conseguiu derrubar essa liminar. Então, assim,
é um processo demorado, né? A gente brinca dentro da academia, assim, quando a gente conversa, que essas conquistas mais recentes, elas são aí de lutas de 40 anos de proibição, de mulheres que vieram lá atrás e resistiram ao jogar mesmo na proibição. Então, a gente entende que são pautas extremamente necessárias. Primeiro, até para que as mulheres reconheçam essas pautas, né? Porque, por vezes, a nós foi negado isso. Né? Por vezes, por exemplo, para mim, já cheguei a escutar de alguns clubes que eles estavam fazendo um favor para a gente. Então, reclamar de salário por quê? A gente está dando a oportunidade de vocês disputarem campeonatos de alto rendimento. Né? Nem isso tinha. Então, as meninas que vêm hoje já vêm com outra consciência, já conseguem lutar e falar de questões salariais que antes, por exemplo, era impossível. De um respeito maior que antes era como se fosse um favor que era oferecido a nós. Então, essas trocas a gente sempre tenta fazer. Ter mulheres nessas posições, como a Isadora está hoje, é extremamente importante. Assim como ter mulheres em situações de liderança dentro da prática esportiva, a gente sempre fala que é importante, né? Uma coisa é você ser treinado por ter uma comissão técnica com maioritariamente sendo mulheres, então é um tipo de diálogo. Já existem pesquisas hoje que comprovam que comissões técnicas com a maioria sendo homem, existe um diálogo menor e o alcance de resultados ele é mais difícil, porque a comunicação ela é diferente. Então, acho que são Nossa, pautas o que você importantes. falou já, que me fez lembrar até semana passada, eu dei uma palestra só para vereadoras mulheres, né? A gente até trouxe aqui na rádio sobre esse evento que ia ter. E eu comecei minha palestra falando exatamente isso, que eu trouxe um dado muito bacana. E é legal fazer esse comparativo, né? Que é o tema macro aqui que eu trabalho, que é a política e o futebol, né? A gente vê o preconceito, né? E a dificuldade de nós, mulheres, a gente realmente ascender nessas duas áreas. E eu comecei exatamente isso, falando que nós temos uma representatividade baixa, o Brasil é o país da América Latina que menos tem mulheres como representantes, né, dentro dos parlamentos, e curiosamente, alguns dados até da ONU trazem um estudo de que as mulheres são as que mais têm uma comunicação próxima dos eleitores, né, dos cidadãos. Então, a gente tem essa conexão, né, essa conversa mais próxima, a gente tem isso, e acho que é exatamente isso que você falou. A facilidade quando você tem aí, né, a comissão técnica mulher, principalmente na hora de conversar, não sei falar, né? Eu não tenho aqui nas mãos esse estudo, se é realmente porque a gente tem, às vezes, um discernimento maior, uma calma maior. Enfim, os motivos eu realmente não sei, até porque eu também, em relação ao esporte, eu não sei falar do que você disse em relação à comissão. Mas a gente vê isso na política, né? E eu tenho duas pessoas, né? Um professor meu que fala, eu não abro mão de contratar mulheres em campanhas eleitorais, porque vocês têm essa capacidade. Acho que até numa entrevista aqui, Cami, que a gente fez online, ele falou, eu não abro mão, vocês têm uma sensibilidade, um olhar diferenciado que nós não temos, né? Infelizmente, nem todos os homens têm essa opinião, né, de entender realmente as nossas qualidades, os nossos destaques, o que realmente nós temos, né, de vantagem, assim, em relação a alguma coisa, mas a gente vê que algumas pessoas, alguns homens realmente têm esse discernimento, e esse professor falou, e um outro deputado falou, eu só contrato mulheres para cargos de liderança dentro do meu gabinete, então seja coordenadora da área de comunicação, chefe de gabinete, é tudo mulher, porque vocês têm mais comprometimento, vocês têm uma entrega muito maior ao trabalho, né? Então a gente vê que, por mais que seja a minoria desses homens que realmente, né, valorizam as nossas qualidades, a gente tem pessoas que pontuam, né? E pesquisas mostram, né, que nós temos aí algumas qualidades, né, em comparação, né, com o homem. Acho que você também trouxe isso no futebol e você melhor quis fazer essa comparação, porque na política a gente também tem isso, né? E nós somos minoria, tanto nas comissões técnicas no futebol, quanto também na política. Você, Cami, eu sei que é um tema que você gosta muito, você tá quieta hoje. Deixa eu só ver com o Pedro, se já tá na hora da gente fazer nossa pausa. Pedro Panoc, é muita mulherada aqui, eu fiquei mais quietinha nesse momento. Ainda tem 2 minutinhos, eu queria perguntar para as meninas, porque elas falaram de uma série de dificuldades ali, né? A questão do racismo, a questão de gênero, a questão da homofobia. A Isa até falou dessa situação, né, que Mato Grosso parece que tem um cenário um pouco mais delicado ainda. Na visão de vocês, isso acontece porque a gente tá
tá longe dos grandes centros? Tem algo que explique por que essa dificuldade maior aqui no estado? E aí a Isa ou a Jaque podem ficar à vontade para responder. Posso falar? Então, algumas pesquisas, de fato, nós não somos... estamos distantes dos grandes centros. Né? Então, normalmente, o que chega aqui chega depois. Infelizmente, isso é um fator que prejudica mesmo. Em fato de desenvolvimento de competições, a gente fica atrás. Nós temos aqui, com a vinda da Copa do Mundo, nós sendo subsede de Copa do Mundo, aqui vai aumentar o calendário esportivo feminino. Isso vai auxiliar. Mas agora que nós temos uma organização também no futebol, falando de esporte, no futebol masculino, de competições de categorias de base. Isso tudo influencia, porque influencia na quantidade de profissionais, influencia na capacitação desses profissionais, e a capacitação desses profissionais está diretamente ligada a como vão se comportar diante das situações, a como vão formar as pessoas que passam pelo esporte. Falando no esporte no geral, infelizmente, a gente está longe dos grandes centros e não temos uma organização, apesar de nos últimos anos existirem políticas públicas aqui no estado que vêm auxiliando nessas questões, tanto de formação dos profissionais, uma formação mais continuada, enfim. Mas creio e com toda certeza influencia sim. Né? E tem muitas pesquisas que indicam isso, né? Que as regiões que são mais desenvolvidas e que levantam mais pautas para desenvolvimento dessas questões é o Sul e o Sudeste. Né? Então, os extremos acabam sendo desfavorecidos nesse sentido. Agora sim, Pedro, a gente vai fazer uma pausa, meninas, para acompanhar o Repórter CBN, os principais destaques da rede. Daqui a pouquinho tem pergunta de ouvinte chegando, tem abraços para vocês também, é bem rápido, a gente está de volta. Comando da Mari Bonjour, seguimos aqui e dando uma atenção também para nossa audiência. O Thiago Alves está falando aqui, doutora Isa arrasa, excelente, muito importante bate-papo. A Tainá Kreischer. Tayana, isso. Agora o sobrenome eu acho que eu não sei nem. Como que é? Kraija. Não vou nem me arriscar. É a Tainá. A Tainá tá passando por aqui também, falando excelente tema, convidadas sensacionais que entendem e vivem na prática. O Breno Pereira também tá mandando algumas mensagens aqui pra gente, falando sobre a questão do racismo, que não cabe em canto nenhum, muito menos no futebol feminino. Falando ainda sobre algumas situações que a gente tem aí, infelizmente a gente atravessa. E o Daniel, lá da Chácara dos Pinheiros, Pedro Panoca, ele tá mandando uma pergunta para as meninas, aí ele mandou um áudio e vou pedir pro Anderson colocar também brevemente ali na tela. Ele mandou uma foto pra gente falando que ele gosta muito de futebol feminino e que é treinador do time de futsal feminino da Polícia Militar. Solta a foto que ele compartilhou conosco na tela enquanto a gente escuta o questionamento dele para as meninas. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro. Aqui o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Meu bairro tá ligado à melhor rádio do Brasil, a CBN, mas é de Cuiabá, viu, Camila? Não é lá de Campo Grande, nem de São Paulo, não. O que é top mesmo da CBN é aqui de Cuiabá. Deixar uma pergunta relacionada ao esporte, né? Primeiramente, parabenizar as mulheres que estão, né, participando agora do futebol feminino, já faz um bom tempo, e agora tem bastante público, né? Antes tinha um certo preconceito, mas graças a Deus isso acabou, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta e deixar na mesa para vocês responderem. Em questão de investimento ainda, né, no futebol feminino, ele ainda é fraco, né? Poucos que investem no futebol feminino, não sabem o que está perdendo, né? E a questão dos campeonatos também, são poucos ou tem muitos que são criados aí? Ou ainda está aquele questão de feminino ter poucos campeonatos? E uma coisa que pesa muito, que eu acho que devia ser mais igualitária, é a questão salarial. Como está isso, né? A mulher não está chegando, né, galgando seu espaço aí no mundo do futebol, mas ainda o salário é lá embaixo, né? É triste uma situação dessa quando você tem um salário que não é igualitário aos homens, né? E praticam o mesmo esporte. Se ela puder responder, agradeço, Camila. Manda um bom dia pro pessoal aqui da Chácara dos Pinheiros. E até amanhã. Tá mandado, Daniel. Obrigada pela participação. O Daniel propôs uma série de pautas aqui que a gente teria que ter mais 2 horas de programa. A Mari já tá quase na reta final, mas ele falou para as meninas, né, o que elas puderem tratar desse assunto, dessa questão das competições, né, que ainda são escassas, vamos dizer assim, a questão do salarial que a gente vê, né, uma diferença brutal quando a gente fala da remuneração entre homens e mulheres. Fiquem à vontade para respondê-lo, meninas.
Eu acho que, assim, existe um fator que é muito importante, que acaba influenciando tudo, que é a questão de ver o futebol feminino como um produto vendável, né? Como um produto que realmente vá ser consumido pela população. E eu acho que isso é o ponto-chave para se discutir todas essas questões. Então, se você enxerga o futebol feminino como um produto tal qual é o futebol masculino, você consegue trabalhar investimento, você consegue trabalhar aumento do número de competições, porque você consegue ver essa modalidade como um produto que vai ser consumido pela população. E é totalmente um produto que pode ser consumido pela população. Eu acho que o que existe realmente é um pensamento inconsciente, né, que fica no inconsciente das pessoas, de que o futebol é um esporte masculino. E, na verdade, a gente sabe que isso é fruto de uma política que foi incentivada por muitos anos, que era, né, moldada pelo preconceito e, de fato, por essa visão de que o feminino, de que uma mulher praticando futebol seria algo fora da normalidade. Então, assim, já que a gente participa de algumas competições, a gente joga futsal e society juntas, mais futsal, né, amiga? E a gente visualiza algumas meninas que são muito novinhas jogando. E aí, eu até comentei de uma menina com ela esses dias, ela tem 15 ou 16. A menina é genial jogando. Você vê o domínio de bola dela, você vê a capacidade técnica dela. É algo impressionante. E ela tem isso porque ela foi estimulada desde criança, tal qual um menino é estimulado desde criança. Então, não existe uma questão de o homem tem uma predisposição. Existe uma questão de estímulo. Você estimula a criança a ter os movimentos corretos, ela vai desenvolver esses movimentos e ela vai se tornar uma jogadora, ou, enfim, vai se jogar a modalidade. Então, quando a gente começa a enxergar o futebol feminino como um produto que vá dar lucro, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que esse é o ponto-chave de tudo, a gente começa a entender o porquê existe ou não investimento, porquê existe ou não uma grande quantidade de competições femininas. Então, assim, essas políticas de indução que a Jaque mencionou anteriormente, elas são essenciais para que a gente consiga, de alguma forma, contornar todo esse problema cultural que a gente tem na nossa sociedade em relação ao futebol feminino. Então, assim, quanto mais a gente conseguir, de fato, aplicar políticas que, de alguma forma, busquem igualar esse ponto de partida, que a gente sabe que não é, que está longe de estar ali no mesmo patamar, a gente consegue trazer, né, essa possibilidade de conviver com o futebol feminino e ver que ele é, sim, um produto vendável, que é muito bom de assistir. Eu, particularmente, hoje consumo mais futebol feminino do que masculino. Acho que, realmente, a gente acabou de ter aí a Copa América de futsal feminino. As meninas deram um show. Se você assiste o jogo feminino da seleção brasileira, que isso? É uma capacidade técnica absurda. Então, assim, você realmente a forma como você visualiza, né, a modalidade. E isso vai influenciar. A partir daí, você vai ter uma influência muito grande de como você vai encarar investimentos, a questão salarial, que foi o que ele mencionou também, a questão de quantidade de competição. Então, tudo está nisso, em como a gente, como sociedade, enxerga e o que a gente quer fazer com essa modalidade, né? Já tem também alguma consideração com relação a isso? Tudo isso que a Isadora disse. Só para informar sobre campeonatos e como está esse calendário, né? Hoje, por exemplo, a gente está tendo a Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-15. Então, desde o Sub-11, a gente tem começa a se ter campeonatos dentro do futebol feminino. Temos o Campeonato Brasileiro, que ele é Série A1, Série A2 e Série A3. Todos os estados, obrigatoriamente, realizam o campeonato estadual. Aqui em Mato Grosso, é importante falar isso, porque o que é bom a gente tem que falar. As equipes vencedoras e que participam de alguma divisão do Campeonato Brasileiro, elas recebem o auxílio do governo do estado. E isso vem possibilitando que as equipes aqui do nosso estado venham conquistando resultados consideráveis aí. O Misto foi campeão da Série A3, ano passado quase subiu da A2 para A1. Esse ano nós temos o Misto e o Ação na Série A2, teremos o Operário disputando a A3, então, assim, considerando que já foi há um tempo atrás, nós estamos em um excelente momento no profissional. Infelizmente, nas categorias de base aqui do estado, nós ainda não estamos desenvolvendo de fato. Eu fui assistir jogo sábado do Ação, e como eu dou aula em escola, tem uma aluna minha que joga pro Ação, que é o
o sub-17. Então, eu acabei assistindo o jogo do profissional e o dela. E é quem vem treinando e mantendo treinamentos. Né? Então, no Brasil, temos um calendário, desde a categoria de base até o profissional. Vamos voltar com a extinta Copa do Brasil também. No entanto, quando a gente pensa em categorias de base, aquela pergunta se estar aqui é um fator que acaba influenciando, a região centro-oeste na categoria de base, nós ainda estamos muito um pouco carente, atrás. né? Nós temos o Minas e CESP em Brasília, que é quem participa dessas competições, mas somente. Então, pro William? Daniel. Pro Daniel. Existem campeonatos de futsal também, temos um calendário, temos a Liga, temos a Copa do Brasil, temos as Taças Brasil, Taça Brasil desde o sub-15 no feminino. Então, assim, temos calendário hoje. Só que não é por ter um calendário, ter as competições, que atinge todas as regiões do país e que todos profissionalizaram a modalidade. Infelizmente, ainda não. Questão de desigualdade salarial não dá para comparar, mas hoje as meninas podem viver somente do futebol. O que há 10 anos atrás não era possível se viver apenas do futebol, hoje já é algo possível. Né? Então, tanto do futsal quanto do futebol, hoje a profissionalização ela já ocorre, mas não tem comparativos ainda. Mas como a Isa falou de produto, do ano passado para cá, a gente já bateu todos os recordes de venda de jogadoras do futebol feminino. Então, nós temos, por exemplo, uma zagueira que foi vendida ao Lyon, que primeiro ela foi vendida aos Estados Unidos, que é a maior venda do Brasil. Então, a gente vem conseguindo, já bateu os milhões aí, já saímos da casa de vender por 1.000 e já atingimos os milhões aí em vendas do futebol feminino. Então, como produto, a gente vem crescendo também porque tem consumo. E se nós estamos aqui falando do tema, é porque nós consumimos do produto também. Se o Daniel. Nos mandou mensagem, é porque tem pessoas que consomem. Então, isso já começou a ser visto, né? Porque antes a gente só consumia o futebol de homens. A Mari falou que é grande fã do time vice-campeão paulista. Não precisava disso. Uma alfinetada, assim, gratuita. A Mas gente ela já recebe consumiu. aqui com toda alegria e ela já vem com essa alfinetada aqui. Vou pedir só pro... É o rival do meu clube no momento. Eu vou pedir só pro Panó aqui fazer um recadinho pra gente, Mari, que a gente tá quase caminhando aqui pra reta final. Ele precisa trazer um detalhe ali pra nossa audiência antes da gente seguir aqui pro nosso bate-papo. Obrigado, Camila. Atenção, motorista, tá chegando a hora de pagar o IPVA. E tem novidades nas datas, então anota aí para não perder o prazo e garantir o seu desconto. Se a placa do seu veículo termina em 1, 2, 3 ou 4, o pagamento vai até o dia 10 de março. Se termina em 5, 6 ou 7, o prazo é 10 de abril. E se o final da placa for 8, 9 ou 0, você tem até 12 de maio para quitar seu imposto. Quer economizar? Então, antes de gerar a guia de pagamento do IPVA, faça o resgate dos pontos do Nota MT. Dependendo da sua pontuação, dá para economizar até R$ 700 no valor total. E as facilidades não param por aí. Se optar pelo pagamento à vista, você garante 5% de desconto. Mas se preferir parcelar, pode dividir o valor em até 8 vezes sem juros. Ficou fácil, né? Então, não deixe para a última hora. Acesse mt.gov.br e confira todas as informações. Esse é o recado do governo de Mato Grosso para você pagar seu IPVA em dia e garantir seu desconto. Camila, deixa eu aproveitar e já fazer aqui o meu questionamento. Fique à vontade. 9h49, o quadro da Mari hoje tratando aí sobre um assunto que a gente gosta, elas no jogo, protagonismo feminino no direito e na educação esportiva. Já a gente precisa entregar nossa programação, mas dá tempo de mais algumas dúvidas por aqui, Pedro. É rapidinho. Um outro assunto também que eu acho que é inerente, eu quero saber a opinião das duas, porque tem a ver justamente com a visão do ponto de vista do direito, mas tem a ver também diretamente com a prática, efetivamente, do esporte, que é a questão do assédio, né, que a gente tem que lidar, infelizmente, ainda com essa situação. Como é que está essa busca do ponto de vista do direito, né, da OAB, da comissão? Se tem registro aqui em Mato Grosso, se tem esses números em termos de Brasil, e a mesma situação eu aplico também para a Jaque, ela que está ali mais diretamente. Como é que a gente tem observado isso tem mudado? E aí, mais recentemente, nós tivemos aquele caso emblemático, né, da seleção espanhola, enfim. Como é que
esse ponto específico tem sido tratado por vocês também no meio? Bom, eu acho que, trazendo do ponto de vista jurídico, né, eu acho que esse é um tema que precisa ser tratado, analisado, debatido. É com certeza uma das temáticas que a gente vai buscar trazer ao decorrer desse triênio da Comissão de Direito Desportivo. Porque, assim, é muito complicado, porque o esporte, né, para a mulher, ele nunca é só o esporte, né? Então, ele é sempre o esporte e várias coisas que estão que estão ali envolto a ele. Então, assim, a mulher não consegue praticar um esporte e ponto. Ela tem que praticar um esporte, ela tem que lidar com o machismo, ela tem que lidar com o assédio. Então, assim, por exemplo, esse exemplo da comemoração da Hermoso, né, na vitória, né, na vitória da Copa do Mundo. Você imagina, você está passando pelo momento mais importante da sua vida, mais emblemático da sua vida, que é ser campeã do mundo de futebol. E aí você passa por isso. Então você vê que isso sendo televisionado. Então, assim, nem em um momento desse a gente consegue simplesmente vivenciar aquela situação. A gente não consegue ter o deleite daquilo de forma plena, porque existem outros aspectos que vão estar ali tendo que ser vivenciados, infelizmente. Então, eu acho que é uma temática que precisa ser trazida ao debate também. Precisamos pensar em políticas públicas para que a gente consiga, de alguma forma, minimizar isso e até extinguir situações como essa, porque é realmente absurdo que a gente não consiga simplesmente praticar o nosso esporte. Porque eu e a Jaque, ainda como mulheres que jogam, que praticam a modalidade, a gente sempre tem que lidar com comentários sobre o nosso jogo ou sobre o futebol feminino em geral. Então, a gente não consegue só chegar lá e jogar. A gente tem que chegar e sempre estar ouvindo algo, né, complicado, complexo ali, que a gente tem que lidar ou simplesmente ignorar. Mas é algo que precisa ser pensado, que precisa ser debatido, que precisa ser resolvido, não só, né, ficar no campo das ideias. A gente precisa realmente criar políticas e criar medidas para que a gente consiga, de alguma forma, criar punições e medidas para que isso seja finalmente extirpado do esporte feminino. Já que aproveitar também esse gancho do Panoc já nessa reta final, você deu uma alfinetada ali no Palmeiras, mas aí eu vou puxar uma sardinha também. O fato da gente ter lideranças, né, como é o caso da Leila Pereira também, contribui para que a gente avance nessas questões que a Isa pontuou aqui? Ou você acha que pouco influencia, ainda precisa termos mais vozes femininas também nesses papéis estratégicos? Contribui muito, né? Acho que a Leila, ela vem quebrando diversos paradigmas aí, né? E ela acaba escutando críticas que por vezes eu, como flamenguista, penso ser desnecessárias, muitas vezes por ser mulher, por ser uma mulher em uma condição de poder. Então, a maneira que ela fala, homens falam de maneiras bem mais agressivas, mas quando a fala vem dela, é interpretada de outra forma. O assédio, ele é um reflexo da sociedade, falta de lideranças dentro do esporte é um reflexo da sociedade. A gente não pode ignorar, o esporte, ele é um produto social. Então, sim, é muito importante. Quebrar esse teto de vidro, né? Com certeza é um dos fatores mais importantes para o crescimento e desenvolvimento do esporte de mulheres, porque ter mulheres em lideranças, como a gente falou anteriormente, é importante para o desenvolvimento. E aí trazendo para o caso do assédio, a questão de confiança e pertencimento quando se está em um ambiente liderado por uma mulher, te traz uma confiança, te traz uma tranquilidade maior para desenvolver seu trabalho. Porque, infelizmente, somos assediadas até em final de Copa do Mundo, com todo mundo vendo. E se isso é feito aí, imagine em outras situações. Sim. Infelizmente, há muitas denúncias ainda de casos de assédio no futebol de mulheres. Não só nas divisões inferiores, né? A gente teve um caso da A3 com o clube do Amazonas. Mas também tivemos casos em clubes de A1 com esses questionamentos, com essas acusações, né? E a mulher falar não é o suficiente, trazer provas às vezes não é o suficiente, e isso acaba prejudicando, de fato, o desenvolvimento. Porque o sentimento de pertencimento, ele é importante.
a gente como telespectadora do futebol, não sei vocês, mas eu já tive medo às vezes de ir no estádio, por situações que ocorrem. Então não é nem somente da prática, é de desfrutar o esporte como produto também. Né? Eu vou no estádio, só eu, se eu não tenho outras amigas para a gente ir em grupo ou um colega para poder ir junto, porque é uma figura masculina, infelizmente, te traz um respeito, diminui essa possibilidade de assédio. Às vezes a gente acaba deixando de desfrutar até como torcedoras de lazer mesmo do esporte. E tem a questão, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, Jaque, que, assim, a própria presença de mulheres dentro das comissões técnicas, ela gera um ambiente de confiança, um ambiente diferente que influencia nessa questão do assédio, né? Então, e eu falo não só no futebol feminino, mas, por exemplo, se você tem uma comissão técnica com presença feminina no futebol masculino, você vai levar para esses homens uma perspectiva completamente diferente, que com certeza vai influenciar na forma como eles enxergam mulheres e tratam mulheres. Então, eu acho que a presença, né, dessas lideranças, a presença das mulheres dentro desses espaços de forma geral, não só no futebol feminino, mas também no masculino e no esporte, no geral, em outras modalidades também, é essencial para a gente conseguir até trabalhar essa questão do assédio. Né? Eu acho que isso também é algo a se pensar, é algo que pode vir a ajudar a buscar soluções para esse problema em específico. 9h57, Mário. O tempo passou rápido. A gente tem só 2 minutinhos ali pra gente se despedir, pra outra mulherada invadir aqui o nosso espaço, mandar um alô pro Leonardo Prado. Que maravilha de assunto e de convidadas. Ana Carolina Leite também. Ótimas entrevistadas e conversa pertinente demais. Já vamos combinar de trazer mais vezes, Mário, esse assunto aqui em pauta, porque são coisas que a gente gosta e precisa falar, né? Pra que a gente tenha esses espaços aqui cada vez mais abertos pro diálogo. Eu vou ficar devendo o áudio que chegou aqui do Luciano Ramalho, também do Mauro Bispo, comentando aqui alguns assuntos. Já vamos marcar outros bate-papos, porque infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas te agradecer, Mari, por esse debate importante aqui que você compartilhou conosco nessa manhã. Não, com certeza, vamos trazer mais vezes esse assunto. A gente até estava tentando, né, Isa, trazer também uma procuradora para falar sobre o assunto que está no Tribunal Desportivo, mas vamos alinhar para a gente estar trazendo mais isso e buscar de alguma forma a gente conseguir colaborar para o protagonismo, né, da mulher também no esporte. Agradecer muito a presença de vocês, Jaque e Isa. Já deixar também para vocês se despedirem aqui da nossa audiência. A audiência essa que foi bastante ativa hoje, né? Mandou bastante mensagem, bastante áudio. Aqui, não vamos conseguir realmente também tá por aqui. Por causa do tempo, pra gente não passar, não pegar o tempo das meninas da Agro Ligadas. Mas agradecer vocês, deixar para vocês se despedirem e vocês vão voltar. Vamos combinar aí para os próximos meses a gente voltar com esse assunto aqui. Fiquem à vontade para dar um tchauzinho para nossa Meninas, audiência. Obrigada a quem participou. Para a gente é muito importante ter esses locais de fala, né? De fato, poder falar, compartilhar um pouco das experiências, porque eu penso que é assim que a gente, conversando sobre o tema, a gente consegue desenvolver e pensar em alternativas, em situações, o que uma passou, o que outra passou, para que, de fato, tenha uma mudança. Né? Então, muito obrigada pelo espaço, pessoal. Obrigada, Isa, também. Gente, eu agradeço também, muito mesmo, agradeço o convite. Eu acho que a gente conseguiu aqui conversar um pouquinho, mas de forma muito eficiente sobre temas importantes, conseguiu colocar a nossa perspectiva sobre esses temas que muitas vezes nos são negados a falar, né? Então, muito obrigada pelo espaço, acho que isso é essencial. E, assim, que a gente consiga prosseguir nesse debate, né, para conseguir fazer com que a nossa perspectiva, com que o esporte feminino também consigam crescer cada vez mais no nosso estado, para que a gente consiga se tornar cada vez uma potência maior. E dentro da Comissão de Direito Desportivo da OAB, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai estar fazendo para poder melhorar esse cenário. Muito bem. Jaque flamenguista, né? Isa tem um time de coração, São Paulina, é isso? Cara, como que você sabe? Eu acho que ela deu uma a Jaque aqui, né? Eu acho que é isso. Vamos marcar também bate-papo esportivo por aqui, né, Mari? Lembrando que a gente sempre puxa a sardinha pro verde aqui, então a qualquer momento eu posso censurar. Um pouco clubistas, só um pouquinho. 10 horas em ponto, a gente vai entregando aqui a nossa programação pro repórter.